aí a gente já foi ministrado sobre a adoração em família, missões, discipulado em família, serviço, né, semana passada, e hoje nós iremos falar vivendo a comunhão em família. E a gente precisa reforçar, não é, algo bem importante para nós, que a igreja adotou, que são essas frases, né? Igreja, uma família para pertencer. E algo que brotou novo no coração do pastor, família, uma igreja para viver. Não é? Então, este é o melhor lugar, amém? É aqui que nós fazemos parte, nós pertencemos, não apenas frequentamos. E é um privilégio muito grande ter o privilégio, né, de estarmos aqui reunidos como família. E nós temos esse salmo, que eu acho que foi em todas as ministrações, né? Salmo 68:6, que fala: Deus faz que o solitário viva em... Então, Deus não teve o interesse de criar o ser humano para ficar só. Desde Adão, ele não é bom que o homem fique só. Então, é um projeto de Deus que nós vivamos em família. Em João 14, Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, aqui nós completamos o corpo de Cristo, não é? Juntos, em família. E Romanos 12, versículo 4, porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm função diferente, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Olha que projeto lindo que Deus fez. Não é? Nós somos muitos, nós somos diferentes, assim como as partes do nosso corpo, né? Cada um do seu jeitinho forma essa grandeza que é o corpo de Cristo, e um dia estaremos com Ele, amém? E aí a gente já falou dos 5 propósitos, e hoje nós vamos ver uma família vivendo em comunhão. Efésios 1, versículo 4, diz: por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Então, queridos, nós fomos criados para fazer parte de uma família que o Criador escolheu. Ele já havia decidido que nos tornaria seus filhos. É um privilégio enorme se a gente pensar nessa grandeza, porque Ele criou, Ele decidiu antecipadamente para o seu prazer e a sua vontade. Quem criou, pode, por exemplo, eu dei exemplo dessa lâmpada, né? Quem criou, ele tem autonomia de decidir como criar e o propósito. Então, se Deus tivesse decidido, eu vou criar o ser humano para ser meus servos, meus escravos, ponto, ninguém ia questionar isso. Porque o Criador tem autonomia sobre a sua criação. E Ele é que estabelece o propósito pelo qual criou. E aí, o amor de Deus por nós, imenso amor. É por isso que constrange. O pastor fala que quase todas as vezes que eu venho aqui, eu choro por causa disso. Porque eu lembro desse amor, né? É muito constrangedor. Então, Ele poderia ter criado servos, escravos, qualquer outra forma. Mas Ele decidiu nos criar como seus filhos, amém? Isso é um privilégio muito grande, irmãos. Deus queria ter um relacionamento conosco familiar. Ele queria filhos. E a própria natureza de Deus, ela é relacional, né? Pois Ele se identifica como Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a Bíblia, ela revela Deus formando uma família para adorá-lo, para honrá-lo e para reinar com Ele para sempre. Olha que propósito lindo quando Ele decidiu nos criar. E isso só será possível se a gente viver em comunhão, em unidade. Aí eu fui lá ver, né, no dicionário o significado dessa palavra, comunhão: participação, companheirismo, compartilhar, união,
sintonia, concordância, harmonia. Então, todos nós somos um pedacinho que precisamos, ainda que com as nossas diferenças, viver unidos. E aí nós temos esse salmo lindo, né? 133. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Este é o propósito para nós, enquanto família, enquanto igreja, que vivamos unindo as nossas diferenças, mas em acordo, em companheirismo, amém? Em unidade, em propósito. Esse foi o objetivo de Deus. E para viver essa comunhão, não é? Para que a gente a cada dia possa renovar em nós. Eu orando, né, desde o dia assim, fui ler o livro de novo e tal, e sempre me vinha Jó. Eu falei, mas Jó para mim sempre foi ligado a sofrimento, a perda, né? Uma pessoa que não desistiu. Nunca olhei para esse lado familiar. E aí eu vim orando esse tempo todo e sempre Jó. Eu falei, então é Jó, né? Quinta-feira agora passada, então é Jó. E eu queria ler com vocês Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 4. Jó e sua família. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. E aí, com essa parte da família de Jó, da história de Jó, eu queria que nós pensássemos um pouco sobre viver a comunhão com a nossa família biológica. Lá na nossa casinha, nossos pais, irmãos, marido, esposa, filho, não é? Que a gente fosse lá no nosso ambiente, né, familiar, e a gente pensasse, a exemplo da família de Jó, alguns detalhes que nos chamam a atenção e que podem servir de ensinamentos para nós. Primeiro, Jó era bom e honesto. Ele temia a Deus. Procurava não fazer nada que fosse errado. Queridos, nós somos chamados por Deus para brilhar, ser uma luz no meio da nossa família, dentro da nossa casa. Assim como Jó temia o Senhor, nós precisamos, aonde vivemos, as pessoas ao nosso redor, nós precisamos ser uma luz. E a gente, às vezes, se mistura muito com a escuridão. Eu sei que é meio forte falar assim, mas às vezes tem pessoas na nossa família que ainda não estão em Cristo, ainda não se entregaram a Jesus. Ou já conviveram aqui, já tiveram na presença do Senhor, mas por alguma fraqueza, algum problema muito maior do que ele pôde superar, eles estão longe. Mas nós somos a luz do mundo. Em Mateus 5,16 ele fala, assim também a luz de vocês deve brilhar, para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. É claro que nós devemos ter um relacionamento com a nossa família. É claro que a gente deve sim estar num ambiente onde celebra um aniversário, onde a família come junto ou estar junto, é lógico. Mas nós precisamos entender que nós somos luz naquele lugar. Então, não convém que eu me misture, de repente, com algum tipo de conversa ou com algum tipo de piadinha. Eu vou achar graça porque eu não quero aborrecer no ambiente. Queridos, nós fomos chamados para brilhar. E alguém disse, que eu não sei quem, que de repente eu sou o mais próximo de Jesus que alguém pode ver. É mais ou menos assim.
De repente, a pessoa não tem um relacionamento com Deus, nunca ouviu, nunca viveu uma experiência, e vai ser a sua vida, Karina, que vai mostrar para eles, ué, tem algo diferente. Então, deve ser esse Jesus aí que ela fala. Mas se Karina for da mesma forma, agir da mesma forma, gostar das mesmas coisas, a luz dela se misturou. Então, assim como a família de Jó, como Jó, que tinha essa preocupação de ser um homem reto, correto, um homem que temia a Deus, nós também precisamos. A segunda coisa que me chama a atenção, os filhos de Jó sempre estavam em festa, irmãos. Eles sempre estavam ali chamando todos os irmãos, todas as irmãs eram convidadas. E eu imagino que essas festas, elas eram muitas, né? Muitas vezes acontecia. Nós também precisamos ser agentes de união na nossa família. Eu preciso ser um canal para que haja harmonia, prazer em estarmos juntos. Quando foi a última vez que você proporcionou um momento de comunhão com a sua família? Tá certo que nós estamos vivendo 1 ano e meio aí quase, né? Eu acho ou mais, com a pandemia que nos limita muito. Mas nós precisamos ser criativos, irmãos. Faça uma festa online, gere um ambiente para conversar, para estar em comunhão. Porque às vezes a gente liga muito comunhão com comida. Comunhão, não é comida. Tá? Tem uma diferença. Comunhão é você partilhar de um momento, é de você se fazer próximo dessa pessoa. Então, de repente, não convém que hoje você faça um almoço para a grande família cerqueira e todos eles, que devem dar mais de 100, juntos no mesmo lugar. Mas, de repente, você pode sim criar um ambiente favorável. E a gente precisa se policiar, porque é comum que a gente goste de fazer muita comunhão aqui, com a minha líder, com o meu pastor, com os meus irmãos de célula e os meus parentes que ainda não se converteram. E a minha família? Quantas pessoas foram colhidas, irmãos, pela Covid e que não estavam com o Senhor? E que nós perdemos ou desperdiçamos muita oportunidade de brilhar a luz de Cristo lá, de exalar de nós um cheirinho diferente que eles veem assim, que perfume é esse? Eu quero saber. Cabe a mim, a você. E a gente precisa parar para pensar sobre isso. Comunhão é experimentar a vida junto com alguém. Junto, não quer dizer sempre, né, é bom uma comidinha, um churrasquinho, é bom. Mas não podemos nos limitar. A gente precisa aprender a amar uns aos outros, como nós lemos aí acima no versículo. Estarmos juntos, de alguma maneira. A gente deve ter prazer nessa comunhão. Em Romanos 12 fala, 12:18, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Em Colossenses, permita que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Às vezes, no nosso relacionamento familiar, como a gente às vezes tem algumas diferenças, como eu li agora há pouco, nós somos cada um de um jeito. Mas sabe, nós não podemos permitir que alguma coisa que foi arranhado entre os irmãos, entre os pais e filhos, filhos e pais, nós precisamos, no que depender de mim, chame a responsabilidade para você. No que depender de mim, eu preciso fazer tudo possível para viver em paz. É muito difícil às vezes. Há algumas diferenças que são mais gritantes. Mas, queridos, eu preciso entender que eu sou o canal para que a minha família, os meus parentes conheçam Jesus. É através de mim. Ainda falando, pensando na nossa família biológica, Jó se levantava de madrugada, irmão, e oferecia sacrifício em favor de cada um dos filhos, para purificá-los. Porque talvez ele já imaginava, vai que esse povo exagerou, pecou, entristeceu o Senhor, e eu vou logo botar meus filhos na presença do Senhor, eu vou sacrificar o Senhor em favor deles. Queridos, nós precisamos proteger a nossa família. Muitas vezes, quando há algum problema, quando há alguma situação, a gente meio que se afasta. A gente não tem esse temor e esse cuidado. Talvez
meu filho pode estar entristecendo o coração de Deus. Deixa eu correr aqui e fazer um jejum. A gente jejua tanto pelos propósitos da igreja, pelos propósitos da célula. A gente jejua, não é por alguém da igreja que pede lá, a gente vai, ora, intercede, faz. Às vezes, eu não estou dizendo que todos, de repente, a gente está deixando passar a oportunidade de ficarmos atentos no que se refere à nossa família e fazer um jejum em propósito. Hoje eu vou jejuar esse mês pela unidade da minha família. De repente tem 2 irmãos lá, nem é você, que não estão se tratando muito bem, que de repente se arranha. Você pode sim, como Jó, orar, sacrificar, jejuar, pedir, clamar. Amém? Nós precisamos ser um muro de proteção para a nossa casa. A gente não pode ficar vendo as pessoas morrer sem Jesus e a gente ficar tranquilo. Nós precisamos nos colocar em favor deles. Quando foi a última vez, eu vejo muito, né? O pastor fala, ensina sobre isso. Dê uma oferta de sacrifício, coloque nome nessa oferta de sacrifício. E qual foi a última vez que nós fizemos isso, que você, eu fizemos isso, em favor da paz, da harmonia, da unidade da minha família? Às vezes é mais fácil quando tem alguém doente, né? E a gente, olha, eu faço porque para Deus curar. Olha, eu vou fazer esse propósito para Deus dar um emprego. Aquela família, meus pais não estão passando fome. Mas e pela unidade familiar? Quando foi que nós jejuamos e ofertamos sacrifício ao Senhor? Em Jó 1,5 ele diz que Jó sempre fazia isso, porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado ofendendo a Deus. Quando Jó orou pelos seus amigos, lá no finalzinho, o Senhor tornou próspero. Então, comunhão é uma experiência compartilhada. Eu não tenho como viver em comunhão sozinha. Né? Não tem jeito, eu tô em comunhão aqui, eu estou em paz. A pastora falou, eu estou vivendo em paz, eu e comigo mesmo, olha, está maravilhoso. Ah não, peraí, tem mais gente, tem eu, o Senhor, o Espírito Santo e Jesus. Olha que comunhão gostosa. É muito bom, irmãos. Mas nós estamos aqui para ser agentes de salvação para aqueles que nós amamos e que precisam conhecer o Senhor. Só se vive essa experiência da comunhão com alguém. E aí eu queria muito que você pensasse sobre isso. A nossa intercessão pelos outros não abençoa apenas os outros, mas nos torna mais prósperos. Jó, Deus o abençoou enquanto ele orava pelos seus amigos. Amém? E agora trazendo, né, essa segunda parte que eu gostaria de compartilhar, é a nossa vivendo em família espiritual, vivendo a comunhão com a nossa família espiritual, a nossa igreja. Nós, como eu falei, nós somos chamados para pertencer e não somente para crer e frequentar. Em Efésios 2,19 diz, agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família. Nós pertencemos a esta família. Quando a gente aceita Jesus, a gente vem aqui na frente, nós somos consolidados, nós somos fortalecidos. E aí tinha aquelas faixas bonitas, né? Agora essa é a sua família. Tem muita gente que se quebranta, eu acho, de ler aquilo ali, porque ele vive tanto tempo sozinho. Uma igreja celebrando pela libertação dele, pela salvação, pela decisão dele. Queridos, isso é ser família. A Bíblia nos fala, aliás, não fala de nenhum solitário, né? Que, não, eu estou vivendo em comunhão sozinho. Não há isso. Nós fazemos parte de um corpo. E um membro sozinho, se eu arrancar esse dedo e deixar ele ali fora, o que acontece com ele? Morre. Morre. Se eu tiro o meu pé e deixo ele lá naquele gramado, ainda que esteja dentro da área da igreja, ele vive? Morre. Então nós teremos vida ao estarmos ligados, vivendo a unidade do corpo, a igreja. Amém? Fazendo parte, pertencendo a essa família. Nós fomos criados com uma função específica. Eu acho muito legal esses propósitos, porque nos faz refletir. Eu não consigo imaginar um Deus tão criativo, tão inteligente, tão detalhista. Criou Patrícia para nada. Não estou fazendo nada. Gera essa mulher aí, moreninha, bonita, que eu acho essa mulher bonita.
É ela e a Leila lá, acho duas morenas lindas. Aí Deus falou, vou criar essa mulher aqui bonitona, só para você casar com ela mesmo e ter filhos lindos igual ela tem. Não tem sentido, irmãos. Não tem sentido. Então Deus criou a pastora a Patrícia, porque no futuro ele tinha um projeto que ela ia se tornar pastora, ela ia cuidar de pessoas, ela ia fazer um trabalho relevante, ela ia mudar o futuro de uma geração. Isso por alto, porque essa mulher ela não é gente. O que essa mulher faz, um dia desse ela postou tomando sorvete. Falei, não, aí é demais. Tudo que essa mulher fala, tem tempo para tomar sorvete? Eu já colei com ela, terça-feira eu já tenho uma reunião com ela, menino, porque né, eu preciso ver e saber como é que funciona isso para eu estar nesse negócio também. Então Deus, Ele criou você com um propósito. E quando a gente reflete sobre esses 5 propósitos, irmãos, certamente um deles você encaixa. Em pelo menos um é certo, talvez mais de um. Ou todos, né? Porque nós precisamos ser vida na vida, eu digo assim, de função, né? Na igreja, uma função. Porque todos nós temos uma missão, podemos servir, todos nós precisamos discipular, é a vida de Jesus que sai de nós. Amém? Então nós fomos criados com propósito, não fuja disso. Mas para viver esse propósito eu tenho que viver em família. É como eu dei o exemplo, se eu botar meu dedo ali fora, acabou para ele. Minha mão pode até continuar existindo, mas ele morre. Romanos 12, 4. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Essa é a grande verdade sobre nós. Amém? Nós fazemos parte, pertencemos. Há coisas que eu vou estar fazendo aí junto com o que a pastora está fazendo, junto com o que a André está fazendo, a coisa vai tomando forma. E aí, para isso, para a gente refletir sobre o ministério, a nossa igreja, né? Sobre a nossa família, eu queria ler lá em Jó 2, a partir do 11. Quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o havia atingido, cada um saiu de onde vivia, e os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz, passei demais, de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram o que o sofrimento de Jó era grande demais. Em Jó 42, quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e seus amigos de outros tempos vieram, festejaram com ele a mesa da sua casa. Ó, rolando a comunhão. Eles o consolaram e confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais do que na primeira. E eu preciso aprender algumas coisas no que diz respeito ao nosso relacionamento familiar como igreja. A primeira, quando os amigos souberam da tragédia que aquele homem estava enfrentando, eles saíram dos seus locais e foram para estar com ele. Eles saíram da sua vida e foram estar com seu amigo. Irmãos, é algo muito desafiador para nós nesse tempo, porque a gente foi imposto a nós esse distanciamento. Mas a gente não pode, por causa disso, deixar o nosso irmão desamparado. Não ver a necessidade que as pessoas estão enfrentando ao nosso redor. Há um choro, outro dia eu falei isso com a Fabiana, com a pastora. Eu falei, parece que quando eu fecho meus olhos para orar, parece que eu escuto como se, eu fico imaginando como no Egito, quando morreu os primogênitos e um choro ecoando, de tanta gente morrendo nesses dias. Toda hora que você abre o celular é alguém pedindo consolo, alguém comunicando. Irmãos, tem muita gente passando muitas situações difíceis e nós precisamos fazer como esses amigos. Eu preciso me fazer presente.
Esses amigos de Jó, eles não ficaram tão distantes cuidando das suas coisas, mas eles largaram a sua vida e foram estar lá com seu amigo. E nós, para vivermos essa unidade, nós precisamos olhar para os nossos irmãos. Em Romanos fala, alegrem-se com os que se alegram e chore com os que choram. É muito gostoso quando a gente é convidado para uma festa de casamento. É muito gostoso estar num aniversário, numa celebração, numa confraternização. Mas tem momentos que a pessoa precisa do nosso ombro. Tem momentos que ela precisa receber no nosso celular. Hoje nós não podemos, às vezes, estar lá presencialmente, mas eu posso fazer uma oração por ela, eu posso fazer uma ligação para ela, eu posso, de alguma forma, fazer com que ela se sinta com alguém. E nós precisamos ter uma atenção redobrada nisso, porque todos nós estamos vivendo, e a nossa vida requer muito de nós. Nós temos trabalho, tem igreja, tem filho, tem isso, tem aquilo, é muita coisa mesmo. Mas o exemplo desses amigos é que eles saíram das suas casas, saíram de onde estavam e foram demonstrar a Jó que ele era importante. A Bíblia fala que eles choraram alto, eles rasgaram seus mantos, jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois eles sentaram no chão. Durante 7 dias, irmãos, eles só estavam com Jó. Eles não falaram nada. Muitas vezes, para viver aqui como família, nós não temos resposta. Às vezes a gente não sabe nem o que dizer. Às vezes a gente não tem uma palavra para dar. A gente olha, faz como esse povo aqui, senta e chora com ele. Eles ficaram 7 dias, irmãos. Aquele homem tinha perdido tudo. Ele estava sem os filhos, ele estava sem bem nenhum. Ele estava com uma doença que fedia. Era uma doença horrível. Imagina quantos dias aquele homem ficou em isolamento, sozinho, sem entender o que estava acontecendo. E aí chega 3 amigos e senta e chora. Ele não tem o que fazer. Ele não tem como resolver seu problema. Ele não tem como te ajudar. Mas eles se fizeram presente. E às vezes o que nós podemos fazer pelos nossos irmãos é nos fazer presentes. É nos colocar perto, ainda que distante. Esse é um exemplo lindo. 7 longos dias. Eles ficaram lá. E para que possamos viver e aprender a cada dia, fortalecer o nosso relacionamento familiar como igreja, nós precisamos estarmos juntos, a tempo e fora de tempo. Amém? Em Tiago 1,19, entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Então, às vezes a gente se recusa, né? E a gente, mas o que eu vou falar para ela? Aí eu botei um exemplo aqui da coruja, né? Que me veio. A coruja, ela vira. Primeiro eu abri lá para saber, eu sabia que ela virava a cabeça, mas não sabia tanto, né? Aí eu fui olhar lá, era 180, mas depois o Renato me corrigiu. Não, pastora, é 270. Que bichinha esperta, né, gente? Então, queridos, deixa eu te falar. Exercita ser uma corujinha. Não fica olhando só para a sua vidinha, eu para a minha, você para a sua, não. Mas vamos virar o máximo que a gente puder. Será que tem alguém? Será que alguém, hoje eu posso ligar para alguém, eu posso abençoar alguém? Gabriel pode cantar e mandar para mim que eu vou ao céu na hora, menino. Já ajoelho, onde eu estiver, desliga as panelas. Sabe, hoje de manhã eu dei até um exemplo. É bom ter amiga, né, ser amiga da mãe de Levita, porque hoje eu até confundi, eu pensei que essa música era deles, né? Um dia eu pedi para o Ângelo, para ele, botar no louvor, eu vou fazer um apelo aqui público, pessoal de casa, coloque lá no Instagram da igreja, queremos ser ministrados pelas músicas lindas, né? Eu ia dizer inspiração que Deus tem dado aos nossos levitas. E eu pensei que era, né? Fui perguntar para eles hoje de manhã, ele falou que não. E aí eu falei assim, pois é, eu sou amiga da mãe do Júlio, volta e meia ele canta lá, ela me manda, né? Ô Sina, me manda. Você entendeu? Então, queridos, nós podemos sim
se a gente fizer como a corujinha, de repente, sabe, pessoas que a gente não tem o hábito de falar sempre, porque as pessoas mais íntimas, você sabe como está. Mas tem gente que a gente não sabe, então eu preciso prestar atenção, amém? E quando Jó orou pelos seus amigos, quem foi abençoado? Jó. Por quê? Jó estava calado. Jó não reclamava, não murmurava. Vem aquela mulherzinha falar, falou que não devia. Vem os amigos que ficou caladinho, uma benção. Quando abriu a boca, falou coisa boa? Não, gente. Então, às vezes, até a gente vai fazer isso também. Não é problema, não. Mas sabe por que não é problema? Porque quando aqueles amigos começaram a falar abobrinha, Jó abriu. Jó desabafou, abriu, falou o que ele estava sentindo. E isso aí levou Jó a ter um relacionamento, um tempo com Deus lá, massa. E aí Jó, depois de ter essa experiência linda, ele pôde falar: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Eu retiro tudo que eu disse. Então, Jó, de certa forma, os amigos serviram, porque ele não ia murmurar sozinho. Mas quando aqueles amigos ousaram falar coisa que ele, aí eles começaram e Jó começou a externar o que estava sentindo e falou. E aí começou a conversar com Deus e pai, foi uma bênção para Jó. Então, às vezes, nós precisamos entender que desata também. O fato de ter alguém perto faz com que eu possa externar o que eu estou sentindo. O fato de ter alguém pronto para me ouvir faz com que eu limpe a minha alma. E aí tem gente que faz isso com muita facilidade. Hoje eu dei o exemplo, né, que às vezes nem sempre eu tenho uma pastora aqui à minha disposição. Agora, pode vir? Tal, não, obrigada. E aí, às vezes, eu não tenho, né? Porque, como eu falei, todo mundo tem sua vida. E, às vezes, quando a coisa está muito tal, que eu estou meio desorientada, eu vou para o espelho e eu ministro para mim mesma, eu falo as besteiras que eu estou pensando, aí de lá eu falo para ela que aquilo é loucura, e ela entende, e aí eu falo para ela se converter, e a gente se arrepende, eu e tal. Mas tem gente que precisa de gente. E essa pessoa que ela precisa sou eu e você, amém? E eu queria, queridos, compartilhar, aqui já caminhando para o fim, sobre a nossa família biológica. Eu não retiro nada do que eu falei. Nós precisamos ser a luz de Cristo, nós precisamos ser, o perfume de Cristo precisa sair de nós. Mas também a nossa família, ela precisa entender algo. Ela é a nossa base, né? A nossa casa é a nossa base, é onde a gente exerce ministério, é onde a gente se policia, onde a gente se governa, onde a gente... É lá. Então, família é a coisa mais maravilhosa que Deus, né, poderia ter nos dado. Agora... Em Romanos 12 fala: não retribua ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz. Nós precisamos aprender a viver em paz nessa união. E hoje de manhã eu falei aqui que eu sou muito abençoada. É outra coisa que traz lágrimas aos meus olhos. É pensar na minha família. Por causa de todo o nosso começo, né, eu já falei aqui, o 30 semanas, né, eu já li minhas memórias, então a gente teve um começo muito complicado. Mas hoje nós somos 4 filhos, e os 4 filhos se renderam ao Senhor. Quem casou com esses filhos se renderam ao Senhor. Os filhos desses filhos se renderam ao Senhor. Irmãos, eu amo a minha família. Em julho agora faz 5 anos que a minha mãe, que foi a última, se rendeu ao Senhor. E a coisa mais bonitinha, ela orando na casa dela sozinha, porque tem 1 ano e tanto, né, que ela não vem para a igreja. Eu imagino que sim, mãe, um beijo, amo a senhora. E ela acompanha, ela assiste, né? De vez em quando eles têm algum problema lá com a internet, mas ela foi a última. Então, eu posso declarar que a minha casa serve ao Senhor. O meu netinho, aquela coisa mais perfeita, o pastor Rei fala: vó Coruja, eu falei para ele: eu posso. O menino é de oração, gente. O menino é uma graça. Outro dia, na Paixão de Cristo, ele viu o filme que a Camila estava assistindo e ele ficou muito tocado de ver Jesus sofrendo e morrer. Aí a Camila explicou, ele virou para ela: mamãe, eu quero escrever uma música para Jesus. E aí a Camila: meu filho, Aí o pai, né, músico, subiu com ele. Eu só lembro parece que ele fez uma frase, né? A música que ele queria falar para Jesus era uma frase. E uma coisa me chamou muita atenção na frase, eu não lembro dela toda, mas ele falava assim: Jesus, o Senhor me amou primeiro, mas antes de eu nascer, o Senhor já me amava. 5 anos, irmão, já entendeu isso?
O amor de Cristo, sacrificial por nós. Olha, eu amo. Nós somos, como eu falei, 4 irmãos, e eu tenho muito orgulho de ser rocha, porque nós somos firmados na rocha. Olha, eu acho que toda família, eu falei isso de manhã, toda família tinha que ter um Hélio. Gente, o Hélio é manso, o Hélio é pacificador, o Hélio era aquela criança que se desse esse copo para ele brincar, ele estava feliz. Ele nunca exigiu nada, e ele é assim até hoje. Até hoje. Ele tem um coração lindo. E eu acho que é por isso que Deus honra demais. A Lenise é explosiva, é aquela mais, né, agitada, mas foi ela que pagou um preço, irmãos, de jejum e oração pela minha salvação, pela salvação do Hélio e da Ellen. E ela pagou um preço muito alto para que a gente fosse salvo. E ainda hoje, com todo esse cansaço que ela vive, com toda essa demanda de vida que ela tem, irmãos, a Lenise não se cala. A evangelista da minha casa é aquela mulher. Ela prega para bêbado, ela prega para prostituta de noite, ela prega onde ela estiver, ela fala de Jesus. A ela é aquela simpatia, chega, alegra, né, e tal, e conversa com tudo, não tem problema para relacionar. Então, assim, eu amo muito a minha família, e a gente gosta de estar junto, a gente gosta de viajar junto. Se a gente estiver lá na minha mãe assim, do nada, eu vou no shopping, ué, você não vai chamar? A gente também vai. Para eu viajar sozinha só se for escondido. Igual um dia eu queria viajar só com o Vilmar, pegamos, saímos de madrugada, fui para Caldas. O Leandro, lembrei do Leandro agora, eu falei, para onde que eu ia? Para agora, né? Que aí o Leandro falou assim, pastora, que eu fui esse ano, aí ele falou, mas a senhora vai sozinha com o pastor e a Mariane para descansar? Aí eu falei, vou, Leandro, dessa vez eu vou. E assim, é porque se eu divulgar, eles falam que quer ir também. Eu também vou. Aí o outro, eu também vou. Porque a gente gosta da comunhão, a gente gosta de estar junto, a gente faz uma celebração junto. E a gente tem diferença. Eu imagino que na família de Jó eles também tinham diferenças. Mas eles não deixavam que aquela coisa arranhada perdurasse para sempre. Então, família é coisa maravilhosa e eu amo. Mas só tem um detalhe, irmãos. Para reinar na glória, quem vai estar comigo não será os Rocha. Vai ser a minha grande família de Cristo. É a igreja do Senhor que vai reinar na glória com Cristo. Amo meus irmãos, oro, louvo ao Senhor porque todos eles estão em Cristo. Mas quem vai estar comigo não serão só eles. Eu preciso dessa família aqui, ó. É essa família aqui, é as pessoas que estarão sendo acrescentadas a essa família, é que reinarão com Cristo como parte do corpo dele, irmãos. E sabendo disso, sabendo dessa verdade, eu queria ler em Lucas 14, 26. Quem quiser me acompanhar, essa palavra é muito forte. Quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor. Se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Parou para pensar isso, irmãos? Eu amo a minha família, mas se um deles estiver ocupando em mim o lugar de Cristo, está errado. Eu amo os meus irmãos, eu amo meus netos, meu Deus, como eu amo minhas filhas. Elas me dão muita alegria, muita alegria. Mas se elas estiverem no lugar de Deus, irmãos, está errado. Está errado. Eu não posso permitir que a minha família, que eu amo tanto, venha me tirar do propósito de Deus. Ela venha atrapalhar que eu venha viver o projeto pelo qual Deus me criou. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas, às vezes elas entristecem o coração de Deus para agradar o seu marido. Não tem respaldo aqui, ó. Não tem respaldo aqui. Às vezes, para honrar, como eu falei, foi muito difícil para nós no começo, a gente aceitando a Jesus, os filhos, porque a minha mãe não entendia. Mas, queridos, eu não posso negar o Senhor, eu não posso decepcionar o Senhor, eu não posso deixar de estar aqui servindo ao Senhor com alegria, vivendo o projeto dele para a minha vida, para agradar os meus parentes, para agradar as pessoas, por mais que a gente ame. O Senhor, se eu amo a mim ou alguém mais do que eu amo o Senhor, está errado, está errado.
A nossa família carnal aqui, a nossa família biológica, ela é muito frágil, irmãos. Nós somos separados pela morte. Tem muitas famílias que foram separadas pelo divórcio. Tem famílias que foram separadas pela distância. Mora aqui, o outro mora em outro lugar. Então ela é fragilizada, mas a nossa família espiritual, que está sendo preparada pelo noivo para passar a eternidade com ele, essa é fortalecida e será eterna. Amém? Lá não vai ter mãe anésia não, nós somos todos irmãos. E nós estaremos com o nosso Pai lindo, maravilhoso, vivendo a unidade do corpo de Cristo. Então, olha, irmãos, deixa eu te falar, igreja. E aí eu quero te falar, eu amo igreja, amo igreja. Eu arrastava minhas filhas, era cedo para estar na igreja. Uma coisa que me chamava a atenção, não era crente. Era quando aqueles homens, todo bem vestido, de gravata, né? Com a Bíblia maior do que essa aqui, e a ninhada de filho, porque agora a gente desce tudo de carro, né? A gente não vê isso. Mas era a coisa mais linda, os irmãos andando, ó, devagarzinho, caminhando para a igreja, 8h30 da manhã. Irmãos, olha, eu vou te falar um negócio. E eu quero te falar, você que está em casa também me ouvindo, e sabe de alguém que não está assistindo, passe para ele. É debaixo dessa nuvem que tudo acontece. Deixa eu te falar, a igreja, é uma instituição criada por Deus. A Bíblia fala bem aqui, ó, para não ser eu inventando, Hebreus 10:25, não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Irmãos, deixa eu te falar, tem gente que não está aqui hoje porque é confortável assistir o culto deitado no sofá. Nada te impede, irmão, deixa eu te pedir, você que está em casa, aqui está a nuvem de Deus, é debaixo dessa nuvem que o milagre acontece. Você vem doente e volta curado, você vem triste e volta feliz, você vem morto e encontra vida, é debaixo dessa nuvem. É a igreja, é a reunião da igreja. Hoje a gente não pode abraçar não, irmão, mas você escuta um louvor como esse, você já muda. Quebra a dureza da sua alma. Quantas vezes eu fui para o culto e eu estava com tanto problema que eu não sabia o que fazer. Eu sentava lá e eu chorava do começo ao fim, mas era debaixo dessa nuvem. Deixa eu te falar uma coisa. Ai, mãe, em casa também adora. É claro que adora, e ai de você, louco. Seria se você não adorasse o Senhor na intimidade da sua casa. Mas a hora aonde os irmãos diferentes, partes diferentes do mesmo corpo se reúnem, é aqui, é no culto. E você sabe de uma coisa que fica de alerta, acende a luzinha. Se você não tem mais o desejo de estar aqui, se não tem mais a alegria de vir adorar ao Senhor aqui no meio da congregação, irmãos, você está com um pezinho já quase para cair. E, pastora, deixa eu te falar. A comodidade, a coisa é sutil, ela é sutil. Se você não tem nada que te impeça de estar aqui hoje, irmão, e você está em casa, tome a decisão de, a partir de domingo que vem, vir reunir com a igreja do Senhor. Você é a parte que está faltando aqui. É aqui. No dia de Pentecostes, aquele povo, eu acho que não sabia o que ia acontecer lá. Sabia, pastor, você que é muito inteligente? Eu não sei se Deus, de repente, soprou no ouvido de Pedro, que num certo momento, o céu se abriria e aquele mover caía e fogo e tal, pá! Você não sabe, irmão, o que está te esperando hoje aqui. Sabia? Eu lembro que uma vez eu fui para o culto, eu tinha uma inflamação na coluna. E eu fui para o culto, né? Doía, me incomodava, às vezes em casa, isso assim, eu tenho 33 de casado, deve ter 30 anos atrás, ou 29, sei lá. E aí desde jovem eu tinha essa inflamação. E aí, um dia eu fui para o culto, lá na igreja, normalzinha. Aí, numa hora lá, o pastor Clarete, eu lembro, ele falou, olha, ele orando, falou assim, Deus está tocando agora na coluna de uma pessoa. Eu falei, uai, é assim que acontece. É assim que Deus faz. Não abra mão de congregar, não abra mão de se reunir, não abra mão de estar em sintonia com os irmãos. É fácil? É nada. Aqui tem tanta gente chata. Aqui tem gente chata, gente. Vou te contar a verdade. Tem gente chata. Tem gente muito legal. Tem gente sem graça. Tem gente que é uma maravilha estar perto. Mas é assim que Deus nos criou.
E nas diferenças eu preciso aprender a amar. Todo mundo que está aqui dentro dessa igreja gosta de verde? É a sua cor predileta? Aí, e eu tenho que amar vocês, gente. Alguém aqui não gosta de verde? Tipo assim, de manhã tinha uma corajosa. Aí agora não tem, mas de manhã tinha. E eu perguntei para ela, que cor você gosta? Ela falou preto. Eu respeito você. A cor do casamento da Mariana, agora dos negócios lá é verde. E não fui eu, tá, gente? Eu estou no púlpito, né? Se eu mentir aqui, meu Deus do céu. Não fui eu. E aí todo mundo, quando ela fala que é verde, tá. Não fui eu. E aí o Davi, a gente conversa muito, ele é muito legal conversar com ele. Ele virou para a Mariana e a Camila conversando no celular, ele virou, mamãe, eu não quero que a minha avó arrume a minha roupa, que ele vai ser lá o pajem. Aí as meninas espantaram, mas por quê? Mamãe, a cor predileta dela é verde, ela vai querer me arrumar um terno verde, eu não gosto de verde. Aí eu fui conversar com ele, falei, meu filho, fiquei sabendo disso. Vovó. Eu falei, mas qual a cor predileta sua? Não é o azul? Aí ele, Eu falei, então a vovó nunca vai te vestir de verde. Irmãos, para a gente viver essa unidade do corpo, é só aprender a amar, é só aprender a lidar com as diferenças. As pessoas não são, a gente nunca vai ser o que a outra pessoa espera que sejamos, mas nós nos completamos. Nós nos completamos. Então tem hora que está junto, é uma maravilha, tem hora que tem um dia que você está meio azedo assim, e aí, sabe, não é legal. Mas nós somos a grande família. É essa família que vai ser eterna, é a família de Deus, é a igreja do Senhor que será eterna. E eu não posso renunciar, não posso entristecer o Senhor por causa da minha família biológica. Tem gente que larga o chamado, deixa o ministério, deixa por causa, mas o meu filho, eu tenho que cuidar agora dessa criança, eu tenho que fazer. Irmão, tudo aquilo que Deus te deu é uma bênção. E se Deus te deu uma bênção, ela nunca vai te separar do propósito dele. Entende isso? Ela nunca. Deus nunca vai lhe dar algo para ocupar o lugar que é dele. Nunca. Então a gente precisa só aprender a viver o amor em família, respeitando as diferenças, sabendo lidar com essa diversidade de pessoas. Porque, como eu disse, irmãos, não é a nossa família biológica que vai ter um cantinho lá, cantinho do Rocha, cantinho do Oliveira, cantinho do Silva. Não é isso que Deus planejou. Deus planejou essa família. É a igreja do Senhor. E é por isso que a gente precisa trazer para essas cadeiras as pessoas que nós amamos lá da nossa parentela. É por isso que eu preciso tomar uma posição de não negociar os princípios da palavra, não me tornar treva ao estar junto das pessoas que não o conhecem, porque através de mim eles virão sentar nessa cadeira. Foram 25 anos orando pela minha mãe, 25 anos. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você perseverar, você vai viver a alegria de celebrar a vida e a salvação dessa pessoa que você tanto ama. Mas se você misturar com ele, irmãos, amadinhos, deixa eu te contar, se você fosse alegrar com a roda dos escarnecedores, com as pessoas que não têm temor do Senhor, como que eles virão para cá? O Ângelo estava conosco no dia que a minha mãe aceitou a Jesus lá na Lenisa. Ele foi um dos loucos, a gente saiu gritando e dançando e pulando e chorando. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Eu não sei sobre quem você está orando, irmão, mas a alegria que eu e meus irmãos tivemos de celebrar a vitória de ver a minha mãe rendida aos pés do Senhor. Eu libero sobre a sua vida, desde que você se posicione, desde que você não abra mão dos princípios da palavra, desde que você não faça nada e ninguém tomar o lugar de honra do Senhor na sua vida. Eu libero que você celebrará a vitória de ver a sua parentela rendida aos pés da cruz, entregando a sua vida ao Senhor. Em nome de Jesus, eu selo essa palavra na sua vida. A sua família
vai viver em comunhão com a família do Senhor. É para isso que Ele nos chamou, nos resgatou. Foi porque nós seremos, irmãos, agentes de salvação, mensageiros. O propósito, ele não será perdido. Igreja, uma família para pertencer. Família, uma igreja para viver. Igreja, uma família. E deixa eu te falar uma coisa, família ela não se desfaz. Eu serei sempre irmã do Hélio, da Lenise e da Ellen. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Assim como eu serei sempre irmã da pastora Sônia, que se batizou junto comigo há 30 anos atrás, faz esse ano, né? Em agosto. 30 anos, eu e ela nos batizamos no mesmo corguinho gelado. Chega doía. Eu serei sempre irmã dela, eu serei sempre irmã da Andréia, eu serei sempre irmã do pastor. A gente não quebra esse relacionamento não, irmão. A gente não se desfaz da nossa família. Nós amamos, a menos que Deus tenha propósito. Não estou falando de, ai meu Deus, então sou... Não, estou falando que só adóquimos que vai ser salva, não é isso. Eu estou dizendo que aonde Deus te colocou, você precisa viver os 5 propósitos com alegria. Entendendo que somos uma família. Isso não é uma frase de efeito, irmão. Isso é bíblico. Isso é projeto de Deus. Não foi o pastor Luiz Carlos que inventou, não. E nem copiou de um homem que inventou. Isso aqui foi Deus. Deus fez com que vivamos em família. E eu queria orar. Que você fique de pé. Nesse primeiro momento eu queria muito que você apresentasse a sua família, seus parentes ao Senhor. Paizinho, eu confio no seu amor, Jesus. Eu sei que o Senhor, ó Deus, sonhou, idealizou, projetou, planejou para o seu prazer que fôssemos teus filhos. Senhor, se há alguma dificuldade em nós de brilharmos, ó Deus, no meio da nossa parentela, da nossa família biológica, que o Senhor hoje, Deus, faça algo em nós. Nos encoraja a tomarmos posições. Ó Deus, assim como Jó tinha tanta preocupação, Senhor, se os seus filhos estavam desagradando o Senhor, pecando contra Ti, que nós tenhamos, ó Deus, no nosso coração, ó Deus, que possamos examinar não somente os nossos atos, as nossas atitudes, mas a atitude dos nossos pais, a atitude dos nossos irmãos, dos nossos parentes. Ó Deus, e que possamos velar, ó Deus, por essa palavra, que se crermos, ó Deus, nós veremos a glória do Senhor, inundando corações, transformando, quebrando algemas, ó Deus, porque há poder no sangue do Cordeiro. O Senhor morreu para nos salvar e fazer de cada um de nós, Pai, ó Deus, condutores do Evangelho, das boas novas do Evangelho. Senhor, nos ajude a viver esta comunhão linda, o propósito de viver em família, a comunhão da igreja. Ó Deus, nas nossas diferenças que possamos nos amar, respeitar, abraçar, acolher. Senhor, em nome de Jesus. Essa é a diferença, Pai. Isso é o que nos distingue das pessoas do mundo e as pessoas que já conhecem o Senhor, das pessoas que se renderam ao seu senhorio e as pessoas que ainda não entenderam a sua paternidade. É o amor, é o amar uns aos outros, é o amor a Deus que precisamos viver constantemente, aonde estamos plantados, é que vai favorecer que possamos viver unidos, irmãos. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor sonhou conosco e o Senhor tem cumprido em nós e através de nós o propósito da adoração, o propósito de missões, de discipulado, de serviço e a comunhão, Pai. Senhor, isso aí, vivendo, Senhor, esses 5 propósitos, com base, ó Deus, no teu chamado para cada um de nós, nós veremos e nos alegraremos
de ver a unidade da igreja contaminar a nossa cidade, a nossa família, as casas ao redor, o bairro, Senhor, do setor leste, Senhor, o bairro do Gama, Senhor, cada setor. Há em nós uma lâmpada acesa, há uma luz que brilha e que nada venha nos ofuscar, Senhor. Nada venha nos ofuscar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Crendo, 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 crendo. Uou! Aleluia, Senhor. Aleluia. Um beijo. Eu amo vocês, minha família. Queridos, só um convite, no próximo sábado nós teremos uma rede de casais poderosa. Nós vamos matar a saudade de ver o pastor Mário ministrando louvor. Ele estará aqui ministrando adoração. Pastora Sônia tem uma palavra, irmãos, que Deus deu ao coração desta mulher. Não perca de jeito nenhum. Esteja aqui, não será um jantar dessa vez, devido, respeitando esse momento que a gente está vivendo, mas convide seus parentes. Nós estaremos aqui com a estrutura, todo o protocolo. Então, próximo sábado às 20 horas, rede de casais para o eterno namorados. Beijo. Amém. Quantos foram abençoados com essa palavra? Amém. Queria só relembrar, continuar lembrando os irmãos. A gente ainda está no meio de uma pandemia, a gente precisa daqueles cuidados necessários. O pastor me fez uma observação muito importante hoje. Se tem alguém da sua família com Covid, você tem que estar de quarentena com relação à igreja, no mínimo, porque isso é fato para o trabalho, para a faculdade, para a escola. Não vamos desatentar, perder esse foco, essa compreensão, isso é muito importante. Queria agradecer a todos os irmãos que aceitaram o nosso convite de estar conosco lá no acampamento que nós tivemos esse final de semana. Recebemos um presente, de a irmã Osana. Ela é membro da Igreja de Cristo Dogs lá no Riacho Fundo 1. Ela tem um acampamento e aí parece que apareceu uma vaga lá na estrutura dela e ela fez todo o projeto para a gente participar, quem queria, inclusive, principalmente o campus lá do Riacho Fundo, mas a gente abriu para toda a igreja. Nós tivemos lá 50 pessoas, foi um tempo precioso demais, gostoso demais. E agradecer aqui de púlpito aqui, ela, a família e também os irmãos que atentaram, e receberam o nosso convite de bom grado. Meus irmãos, esse é o nosso 6º culto do dia e nós estamos nessa dinâmica. Nós somos uma igreja em muitos lugares e nós temos todo um projeto de oração, de jejum para sustentar toda a vida da igreja. Então, todas as terças-feiras, nós estamos aqui a partir de 7h30 da manhã, orando aqui no Campus Gama. Se você quer orar conosco, venha orar. Na quarta-feira, através do Instagram, às 6h15, a gente começa a nossa oração, uma live de oração também. E aí, quando termina a live, a gente começa um jejum de 6 horas em favor da vida da igreja. Como a pastora falou aqui, essas coisas vai ensinando a gente, à medida que a gente vai fazendo as estruturas na igreja, a gente vai aprendendo também como deveríamos fazer dentro do ambiente familiar, Quem sabe criar projetos de jejum, de oração, enquanto família, com a sua família, enfim, essas coisas se fundem. Essa semana, as nossas células, o tema da mensagem era faça parte da família de Deus e faça Deus parte da sua família. Porque é isso que essas duas frases estão dizendo. A gente essa é a melhor figura para a família. A melhor figura para a igreja é família. Mas a melhor figura para a família é a igreja também. É bom ser família, é bom ser igreja. É bom ser igreja família e é bom ser família e igreja. Amém, irmãos? Então, quando chega na quinta-feira, os pastores, todos os pastores de campo,
Eles estão também 7h30 lá nos campos, Valparaíso, Riacho Fundo 1, 2 e Recanto das Emas, em oração também. E eles estão ali orando e todas as igrejas estão convidadas. Mas um detalhe que nós estamos tendo, assim, algo novo, o gabinete da Igreja de Cristo Dogmas, os pastores, está aberto todas as quintas-feiras. Tem um número aí, um número de zap aí, acho que já foi feita a publicidade. Se você quer encontrar, conversar, qualquer um de qualquer campus, quer conversar com o pastor Luiz Carlos, a pastora Sônia, só é marcar na agenda lá e a gente vai se encontrar aqui. Você já sabe que tem acesso aos pastores de área de vocês, não é? Mas alguém fica assim, eu queria falar com o pastor Luiz Carlos, queria falar com a pastora Sônia. Gente, o gabinete está aberto todas as quintas-feiras. Se não dá certo na quinta, tenta lá, pede, fala lá com a nossa secretária lá, e aí ela vai conseguir uma agenda para você e vai ser um prazer, uma alegria recebê-los, tá bom? Muito obrigado por você ter vindo. Alguém botou ali no chat aqui do YouTube. Olha, fechou com chave de ouro a nossa série de mensagens do ano de 2021 para a família. Obrigado, pastora Tamisa, amo a sua família, respeito, admiro, né? E como ela disse aqui, a gente está nessa tem 30 anos, gente, né? Amando e suportando um ao outro. E tem sido um prazer, tem sido uma alegria conviver com vocês, viver e ser igreja com vocês durante todos esses anos. Você foi abençoado? Então faça assim com a sua mão. Nós vamos enviar você para a sua família, para a sua cidade, para essa semana. Amém? Pai, nós te louvamos por hoje à noite. Te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por essa série de mensagens. Sabemos que coisas foram desatadas em favor dos teus filhos nessas semanas. Sabemos, Senhor Jesus, que dons foram ativados, relacionamentos foram restaurados. Sabemos sim, meu Deus, que palavras poderosas foram como flechas no coração de pais, de filhos, de esposo, de esposas. Enfim, coisas tremendas aconteceram. Cremos demais, meu Deus, que um novo ciclo, meu Deus, se inaugurou na vida de cada família, para a glória, para o louvor do teu nome. Meu Deus, nós abençoamos o teu povo com a graça do Senhor. Nós os despedimos e os enviamos para que eles possam ir e dar fruto e que os frutos permaneçam. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Beijo no coração, você que está no YouTube. Amém. Até a semana que vem.